Santo, 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 maravilhoso Deus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade e privilégio que estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, para adorar o Seu santo e eterno nome. Sobre isso, individualmente, cada família aqui, Pai, está presente, aqueles também que não puderam vir, Pai, que a Tua bênção seja sobre ele, que a Tua paz, a proteção, a sabedoria seja conosco, que esse culto o Senhor esteja com os santos anjos conosco para elevar a Ti. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos e pedimos. Amém, Senhor. Vai e vê, história de hoje, maravilhas do coração. Essa é a minha filha Cíntia. Ela tem uma deficiência na coordenação motora e por isso anda e fala com dificuldade. No hospital, quando ela estava nascendo, demorei muito para ser atendida. Por causa disso, Cíntia teve uma parada cardíaca e faltou oxigenação no cérebro, comprometendo definitivamente seu desenvolvimento. A Cíntia caiu, ficou para trás. O que aconteceu? Não, eu só apenas analisando no cadastro e eu tirei uma pedra para no sapato dela. Ok, tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Eu nunca imaginei que pudesse estar vivendo essa aventura com minha filha. Quando ela tinha apenas 3 anos de idade, nós já sofríamos todo tipo de preconceito e discriminação. Nós não tínhamos carro e eu a levava de ônibus dentro de um carrinho de bebê para ser atendida na PAI. A volta para casa era sempre um momento muito difícil para nós duas. Muitas vezes estava chovendo e nós duas sozinhas no ponto, eu fazia sinal para o ônibus e não sei por que os motoristas não paravam. Cansada de esperar, eu resolvia ir andando debaixo de chuva até outro ponto, onde tinha mais pessoas para ver se o ônibus parava. Muitas vezes eu achei que nós duas morreríamos ali. São Clube, vamos parar alguns minutinhos aqui para fazer uma oração, tudo bem? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, obrigado por dia, Senhor, por cuidar de nós, em nome de Jesus. Amém. Cíntia, você poderia recitar um verso para a gente?
Vamos porque ele, o Senhor é pastor, nada nos faltará. Ele me faz usar em paz. Boa noite, clube. Hoje nós estamos na nossa última noite de acampamento e nós iremos encerrar com o fogo possível. Eu tenho um envelope aqui comigo e eu quero ler a carta que está dentro dele para vocês, tá? Fiquem atentos. A Universidade Federal do Maranhão tem o prazer de informar que após a aprovação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi autorizada a matrícula no curso de Direito para a aluna Cíntia Araújo Correia. Olha que notícia maravilhosa, gente. Parabéns a Cíntia e a sua família pela conquista. Vocês merecem. Esta é uma história de amor e superação vivida por Cíntia e sua mãe Rose. Este é um exemplo de vida que deve ser seguido por todos nós, uma verdadeira maravilha do coração. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Grandioso e eterno Deus, somos gratos a Ti por ter permitido chegarmos aqui neste dia. Somos gratos pelo vestir, pelo calçar, por tudo que o Senhor tem providenciado para cada um de nós. Que nós venhamos a cada dia ser gratos e reconhecidos da Tua majestade, do Teu poder, e que o Senhor nos mantém, nos protege, e estamos aqui vivos pela Tua permissão. Permaneça conosco, Senhor, é o que te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deixa de amigos
Depois vamos conversar para você explicar como que se tem esse livro no parquinho, tá bom? Hoje eu tenho que falar para vocês sobre uma curiosidade de Ellen White. Todo mundo, quando fala em Ellen White, pensa que ela era carrancuda, né? E para vocês verem, ela foi para a Austrália e ela teve um cachorro, né? E para você ver como ela não era carrancuda, eu gostava de brincar. Ela colocou o nome do cachorro dela de Tiglat-Pileser. Quem era Tiglat-Pileser? Ele foi um rei da Síria. E ela colocou esse nome para empoderar o cachorro, né? Pensando que ele é só um cachorro bravo, que ia impor, que é isso que o rei faz, né? Quando você vê o rei, você já se alinha, você está sem postura, você já se ajeita. Então, foi isso que ela pegou e fez. E você sabe, né? Sempre falam, vocês concordam comigo que diz que o cachorro, por ficar o tempo todo com o dono, ele passa a ser parecido com o dono? Vocês concordam com isso? Vamos ver se isso é verdade? E nós vamos ver se isso é verdade. Dizem que eu também concordo. Olha só. Olha o Maurício Macaco. Como ele parece com o cachorro dele? Tá. Mas aí os donos não se parecem com os cachorros? Olha. O Richard Gere, o cachorro dele. Muito parecido, né? E ali vai. Põe o outro, velho. Cara de ranzinza, né? Igual o cachorro, igual o dono. Olha essa moça que o cachorro dela. Gente, a convivência faz com que o cachorro pareça com o dono. Você já viu o cachorro de japonês? Fala pra mim. Sempre tem um olhinho puxado também, igual o dono. Você fica olhando, gente. É bem por aí, ó. Olha esse dogzinho com o dono do lado. Bem parecido. Quem tem animal de estimação aqui? Tem? E qual que é o nome do seu animalzinho de estimação? O que você tem? E você tem o quê? Um gato, um cachorro? O que você tem? Galinha? Você tem uma galinha? E qual é o nome da sua galinha? Galo cachorro? E a Rosinha também? O Pitinho chama milkshake. Cupcake. Donuts. Olha, tudo nome de coisinha de comida, né? Tem? É? Todos já tiveram algum animalzinho de estimação? E não é bem por aí? O cachorro sempre afeiçoou o dono. Se o dono é bravo e ranzinho, o cachorro também é bravo e ranzinho. Se o dono é bonzinho, também ele se torna bonzinho. E era Ellen White. Ela pegou o cachorro para comandar a casa, cuidar da segurança, e o cachorro ficou dócil como ela. Quando todo mundo chegava, ele abanava o rabinho e pronto. E aí, Ellen White também, ela pegou, quando ela saiu da Austrália, ela teve um cavalo, né? Ela chamava Dolly. E ela pegou esse cavalo para poder ajudar nos serviços do sítio. E aconteceu o quê?
Dorem também. Dorem pegou e ficou mansa e ela parece que ela tinha um pouco de arrepio de trabalho. Diz que ela não gostava de trabalhar. Diz que ela ficava olhando as campinas assim, olhava para um lado, para o outro. E para puxar o arado, o plantio e tudo, diz que não gostava de jeito nenhum. Gostava mais de ficar tomando sol e apreciando a paisagem, né? Então, para você ver, o cachorro, os animais se afeiçoam ao dono, né? Não dizendo que Ellen White era preguiçosa, nada disso, mas ela era muito carinhosa e os animais também passavam a ser igual. E também conta-se uma curiosidade que depois a Ellen White, já com uma certa idade, ela tomava banho 2 vezes por semana dentro de uma banheira com sal, né? Porque diz que ajuda bastante na circulação e a pessoa que cuidava dela, a cuidadora, ia fazendo massagem nela. Ela disse que entrou na banheira e disse que achou a água um pouco estranha. Ela pegou um dedo, enfiou na boca e viu que a água estava doce. Aí ela chamou, de vez ela pegar e ser ranzinza com a enfermeira, não, disse que ela começou a brincar com ela, dizendo para ela assim: eu já sou doce, ainda você quer me deixar mais doce? Né? E aí a gente vê essas curiosidades de Ellen White. Então, para a gente ver que ela também era uma pessoa tal como nós, e também a gente, assim, dentro do lar, quem já percebeu, muitas vezes dentro do lar, dentro da família e nos amigos, tem pessoas que são mais ranzinzas, então pessoas que são mais alegres. Quem tem essas diversidades dentro de casa? Então, as pessoas que conhecem a Deus, elas são mais alegres, né? Elas são mais alegres porque elas copiam o jeito de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, vocês podem ver, elas são ranzinhas, encrenqueiras, mal-humoradas, muitas vezes já acorda daquele jeito. Não sei como consegue fazer tudo isso, né? E ser mais dessa forma. Então, só o conhecimento de Deus que nos ajuda a sermos bons, ser dóceis e ser benevolentes. E vamos então orar e pedir para o Pai do Céu para que a gente possa conhecer mais e mais Ele, para a gente ser pessoas bondosas, carinhosas, que reflitam a Jesus. Então vamos orar, Helena? Vamos juntar as mãozinhas e vamos orar. Querido Jesus, estamos aqui agradecidos porque o Senhor cuida de nós. Nos ajuda a sermos bons, alegres, te conhecer mais e mais e colocar também em prática o seu conhecimento. Nós te pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Continuando nossa adoração a Deus, agora vamos juntos todos nos colocarmos em pé e cantarmos o hino de número 75. Fé é a vitória. Depressa
parem para juntos falarmos com Deus. Querido Deus que habita nas alturas do céu, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Amém. Estamos aqui reunidos e queremos pedir primeiro perdão pelos nossos pecados, pedir para que o seu Santo Espírito aqui esteja e pedir para que o Senhor tire de nossa mente qualquer coisa que esteja atrapalhando nossa comunhão contigo neste momento, neste dia. Queremos entregar nossas vidas em suas mãos e pedir que o Senhor nos ajude a entender a mensagem que está sendo trazida aqui, que vem de ti, Senhor. E que saiamos transformados aqui da tua casa e prontos para levar o teu amor, o teu evangelho a toda a nação. Em nome de Jesus, fazemos essa oração. Amém. Amém. Simples assim.
Nós estamos muito felizes, né, nesta manhã de sábado, com a presença dos nossos queridos irmãos. Olha quem está aqui. Parabéns, Francis. Quando o filho está do lado, o coração fica tão mais tranquilo, não é? E nós oramos muito por você aqui. Seja muito bem-vindo. E nós te amamos. Porque aqui é o grupo de mães que oram pelos filhos. Amém? Queridos, obrigada pela música. Nós queremos agradecer a presença desse casal aqui, Adriana Maia, não é? E o Ian, seu esposo. Que maravilha, né, irmãos? É o sonho de toda mulher, né? Trabalhar em conjunto com o esposo na obra de Deus. E eu quero agradecer a Thaís, não é? Que é a Thaís que os trouxe aqui, os convidou, não é? E é isso, é a Igreja Unida, todos nós, os nossos projetos, os nossos propósitos. Muito obrigada, Thaís. Pode trazer mais pessoas. Eles são da Vila Buarque, essa igreja eu já frequentei também, já fui membro lá um período, né, nessa minha jornada, aí já passei por algumas igrejas. E louvo a Deus nesta manhã pela vida de vocês. Eles têm um canal no YouTube, né? Então eles fazem um trabalho de entrevistas, não é? Trabalho de estudos, e eles vão falar para nós, não é, nesta manhã, sobre esse ministério deles no YouTube. Que o Senhor os abençoe, o Espírito Santo conduza, e vamos agora agradecer. Amém. Amém. Eu queria convidar o irmão a sentar para cá, porque a gente vai projetar bastante coisa, então fica melhor para acompanhar. Bom dia, feliz sábado. Bom, é um prazer muito grande estar aqui na igreja da Vila Jataí. Nós recebemos o convite da nossa amiga Thaís. Nós a conhecemos pela internet e nós temos muito em comum, né? Porque a irmã, prima, a prima dela e o marido da prima dela são os nossos padrinhos de casamento. E a gente veio se conhecer depois, né? A gente não se conhecia antes. E nós temos, como foi falado, um ministério no YouTube, onde nós trazemos testemunhos, né? O nosso quadro principal no YouTube são testemunhos. Então lá você vai encontrar histórias de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram resgatadas, de pessoas que foram transformadas, enfim. São inúmeras histórias de fé. O nome do canal é o meu nome, então se você colocar lá no YouTube Adriana Maia e escrever talvez testemunhos lá, você já deve achar ali a página. Nós também trazemos alguns estudos ali, então teve um tempo que a gente estudou sobre música e contemplação, sobre a influência das mídias, sobre o livro Conselhos de Regime Alimentar, onde a gente trouxe a cada capítulo um palestrante sendo profissional da área que era abordado no capítulo. Fizemos recentemente um estudo da Bíblia junto com o irmão Gabriel Estevam, que tem um testemunho muito forte, que foi resgatado do reino das trevas. Ele foi satanista, dedicado desde a barriga da mãe dele. E agora a gente está preparando mais alguns materiais. Em breve a gente vai trazer no canal um estudo em cima do livro Como Lidar com as Emoções. E estamos trazendo também alguns psicólogos e especialistas. E junto a tudo isso, a cada semana a gente tem um testemunho novo lá no canal. Não, William? Exatamente. O interessante é que vocês estão lendo um grande conflito, né? Nós vimos cada sábado um capítulo, né? Que eu entendi. Nós começamos dessa forma também, lendo um grande conflito, né? Fizemos também o evangelismo, que foi muito lindo, entregando materiais para várias pessoas. E a gente encoraja vocês também que, através das mídias sociais, que levem a palavra de Deus. Às vezes um simples texto que você coloca já chama a atenção, já toca o coração de alguém, né? Então, Deus trabalha de diversas formas. E hoje nós estamos, pela graça de Deus, com esse ministério aí, que já tem 2 anos já, né? Começamos em 2021. Exatamente. No YouTube, no caso. Mas, antes de começarmos aqui o tema do sermão, eu queria fazer mais uma breve oração com vocês. Vamos orar? Querido Deus que habita nas alturas do céu, neste momento estamos aqui reunidos para abrir a tua palavra e estudar um pouco mais sobre o tema que o Senhor nos preparou nesta manhã. Que o seu Santo Espírito aqui esteja, que nos dê sabedoria, nos dê entendimento para tudo aqui e que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
A gente deve começar com uma citação que nós vemos no livro dos Eventos Finais. Lá fala que em um dia milhares serão convertidos. Nos últimos dias, as maravilhosas verdades que nós temos. E é interessante também no Pentecoste aconteceu isso, né? Nos prometido que também teremos esse poder, teremos milhares de almas se convertendo. Nós queremos ver para você o texto de Eventos Finais aí, para vocês acompanharem. Fala lá, milhares se converterão à verdade num dia, os quais na hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Esse sermão aqui a gente vai estar falando sobre o mapa de Deus. Então, a gente vai ler muita coisa junto e vocês vão entender todo o raciocínio que a gente quer trazer aqui. Tá? Bom, então, se milhares vão se converter na hora 1/10, né, vão se converter ao quê? Eles vão se converter à mensagem dos 3 anjos. Exatamente. A gente vai perguntar para vocês o que está embutido aí na mensagem dos 3 anjos. O que vocês podem falar para a gente? Agora aprendi. Obrigada. A gente vê vários temas aqui que estão embutidos nessa mensagem dos 3 anjos, né? Que é a adoração, julgamento, salvação, os acontecimentos dos últimos dias, a marca da besta, a guarda do sábado, mas também temos as profecias das 2000 tardes e manhãs, profecias dos 1060 dias, 70 semanas, a queda de Lúcifer, o santuário. Então, é muito tema. É tudo que está na Bíblia. Exatamente. Só que o incrível é que, se milhares vão ser convertidos num dia com essas mensagens, como você vai ficar em um dia para passar tudo isso? Significa, então, que eu e você temos que ter a capacidade de passar toda essa mensagem, certo? E tudo isso em um único dia. E a nossa proposta aqui é que vocês entendam toda essa mensagem em menos de uma hora, para que você possa compartilhar com as pessoas. É um desafio. Vamos Então vamos lá. Vamos começar do início. Primeira coisa, o que aconteceu no início? Aconteceu uma guerra no céu, onde houve a queda dos anjos. E aí nós vamos ler o texto que está lá em Ezequiel 28:14, que diz assim, ó: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Vamos então quebrar o texto para a gente entender melhor. Então, primeira coisa, querubim ungido para cobrir. O que é um querubim cobridor? Alguém sabe o que é um querubim cobridor? Para a gente poder entender o que é um querubim cobridor, a gente vai ler alguns textos e a gente vai ter que ir até o santuário. Então, lá em Hebreus, capítulo 8, verso 5, está escrito: que servem o exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus quando estava prestes a construir o tabernáculo. E ele diz: olha, cuida em fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte se te mostrou. Então, Moisés foi instruído a construir um tabernáculo de acordo com o que foi mostrado para ele por Deus, e ele tinha que fazer exatamente como foi mostrado, certo? E mostrado era o que? Era a sombra das coisas celestiais, então de algo que existia, que existe no céu. Vamos ler mais um texto. Em Êxodo, entre os versos 10 e 20 do capítulo 25, tem algumas partes que nós trouxemos aqui, e está assim, ó: e farão uma arca de madeira de acácia, e aí fará 2 querubins de ouro, e os querubins estenderão suas asas do alto, cobrindo o propiciatório com as suas asas. Estão vendo ali na imagem? Isso aqui é uma luz? Ó. Então tem um querubim aqui, abrindo suas asas, cobrindo aqui uma parte na arca, certo? Exato. E no Espírito de Profecia fala algo que conecta esse texto, né? Fala assim: Lúcifer era o querubim cobridor. Sua posição era mais próxima do trono de Deus, e ele se achava intimamente vinculado com a administração do governo de Deus. Então, Lúcifer era uma pessoa que tinha o cargo de querubim cobridor e que ele estava cobrindo algo, protegendo ali algo, né? Porque cobrir seria a mesma coisa que guardar ou proteger.
E assim, nada protege se não estiver disposto a guardar alguma coisa. Mas o que é que como querubim cobridor Lúcifer estava guardando ali? Então a gente vai voltar para o texto de Ezequiel, que nós começamos a ler, que é o Ezequiel 28:14, e vamos entender o que estava acontecendo ali. Então, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Então a gente vai entender que pedras são essas e por que elas são chamadas de afogueadas, né? Que pedras especiais foram essas, né? Temos aqui mais uma imagem da Arca da Aliança. E vamos ler alguns textos aqui. Então vamos primeiro Crônicas 28:2. Certo, vamos lá. Então se pôs o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Quanto a mim, tinha no coração edificar uma casa de repouso para a arca do pacto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E havia me preparado para a construção. Então, presta atenção nessa palavra escabelo dos pés do nosso Deus. Escabelo é o mesmo que trono, tá? Vamos ver mais um texto. Está lá em Salmos, né? 99. Caso você não tenha a Bíblia, pode acompanhar junto conosco aí. Salmos 99, capítulo 99, versículo de 1 a 5. O Senhor reina, trema o povo, ele assenta entre os querubins. Mova-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e está muito acima de todos os povos. Louve o teu grande e terrível nome, pois ele é santo. A força do rei também é no juízo. Tu estabeleces a equidade. Tu executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai vós o Senhor nosso Deus e adorai em seu escabelo, pois ele é santo. Mais um texto que fala assim: entraremos nos seus tabernáculos e adoraremos ao seu escabelo. Então a gente acabou de ler ali que tem anjos que estão ali ao redor do trono de Deus. Adorando perante o trono de E Deus. esses anjos são os querubins que estão ali no tabernáculo. Vamos ler. A gente sabe que na Arca da Aliança, os querubins estavam guardando e no meio tinha o Shekinah, que é a presença de Deus. Então esses anjos eram muito próximos a Deus, né? E aí, vamos agora, a gente estava falando ali, falou do escabelo do trono, vamos entender mais agora da parte das pedras afogueadas. Vamos ler um texto que está em Êxodo 24:12, que diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim no monte e fique ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para que os ensine. Tábuas de pedra. Vamos ver se isso faz sentido. Êxodo 24:12. E viram Deus de Israel, 24:10. E viram o Deus de Israel, e havia debaixo de seus pés como um trabalho pavimentado de pedra de safira, e como o corpo do céu na sua clareza. No verso 17, e a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos do filho de Israel. Vamos ler mais. Olha só, a gente está começando a perceber que tem alguma coisa bem entre as pedras afogueadas, o trono, que é o escabelo, a lei e fogo consumidor. Para a gente entender um pouco mais, a gente vai lá no Novo Testamento para ler o texto de Romanos 13:10, que fala que o amor não faz mal ao próximo e, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Mas aí parece que não faz sentido nenhum, porque eu estava falando de pedras de fogo, agora veio falar de amor. E falar de lei, né? Agora, nesse texto de Cânticos, capítulo 8, versículos 6 a 7, vai fazer uma cola aqui. Vai juntar, né? Vai unir o que a gente está querendo trazer. Exato. Ó, acompanhe conosco. Põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como a sepultura, e as suas brasas são brasas de fogo, com a mais veemente labareda. Muitas águas não podem apagar o amor, nem podem as inundações afogá-lo. Ainda, se um homem desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Então a gente viu, o amor é cumprimento da lei, e o amor é comparado à brasa de fogo. Se a gente vai em Deuteronômio 33:2 falar,
E ele disse: o Senhor veio do Sinai e se levantou de Seir até eles. Ele brilhou desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. E da sua mão direita saiu uma lei ardente. Então olha só. Tu és o querubim ungido para cobrir, te estabeleci, e no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então, esse anjo querubim cobridor, ele estava andando por sobre a lei de Deus. Faz sentido? O trabalho dele era trazer a lei do amor no reino do céu. Ele foi contratado para isso. Vamos voltar a esse texto. Olha lá. Pedras afogueadas andavas. E continuando o texto no verso 15 diz: e perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? O que é iniquidade? João 3,4, 1 João 3,4 responde isso pra gente, que qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, iniquidade é pecado. Pecado é transgressão da lei. Então, que o anjo cobridor, Lúcifer, estava guardando, nesse momento ele se rebelou contra o que ele guardava. Aquela própria lei que ele estava ali reverenciando, era o próprio princípio de amor ali que ele se regozijava, era o que agora ele estava se voltando contra. Vamos ver, olha agora, como Ezequiel, nos versos 16 e 18, completa esse raciocínio. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus, e eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. As pedras de fogo vão ser responsáveis pela destruição de Lúcifer no final. Então, tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair um fogo do teu meio, e ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Então, as pedras de fogo nesse texto todo está sendo direcionada à lei de Deus. Ok? E é interessante que o que ele tentou destruir, que é a lei de Deus, é o que vai destruir ele no final. Exatamente. Vamos ler o que fala sobre essa guerra no céu, lá em Isaías 14, nos versos 12 a 14. Está lá. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações, tu tens dito no teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte, eu ascenderei acima das alturas das nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Olha ele só. nem percebeu isso, a partir do momento que ele se voltou contra a lei do amor, naturalmente criou-se um ódio no coração dele. Então, uma coisa que eu queria colocar, eu estava repetindo sobre essa parte, e se você fala que eu serei semelhante ao Altíssimo, achei interessante isso, se você refletir mesmo um pouco de Deus, que geralmente as pessoas falam assim: eu vou fazer isso, aquilo, eu serei superior a você, essa coisa. Não colocou essa maneira, colocou semelhante ao Altíssimo. Sim. Igual ao Altíssimo. Para ver já é uma coisa muito, mas antes você tem que repetir. Não teve nem condições de fazer isso. É semelhante ao Altíssimo, porque Deus é realmente forte. É que Lúcifer realmente não conhecia a maldade, né? Ele conhecia a Deus. Então, no coração dele, ele imaginava que poderia fazer um reino melhor que Deus. Então, ele queria ser semelhante a Deus. Ou seja, ele não queria ser um diabo malvado. Ele queria ser uma pessoa bondosa, mas sem a lei de Deus. Então, por esse motivo que aconteceu toda essa guerra no céu. O motivo central foi a lei de Deus. Vamos ler mais uns textos, lá em Salmos e em Provérbios. Salmo 103, verso 20 diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que se excedeis em força, que guardai os mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Então, assim, os anjos também obedecem a Deus e guardam os mandamentos. E olha lá em Provérbios: aqueles que abandonam a lei louvam o quê? Os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles.
quem não obedece à lei está do mesmo lado dos perversos. Mas aqueles que guardam a lei são aqueles que estão, lembra na instrução de Celso Batina? Vestindo a sua armadura e lutando. E a gente percebe que a lei, ela é uma lei do amor. É uma lei que nos protege. Quando você não mata, você tem um benefício a favor, você não vai ser preso e não vai ser julgado, né? Então, é uma lei que protege nós das mazelas desse mundo. Exato. E lá no livro de Apocalipse fala dessa guerra, né? E houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e seus anjos. E não prevaleceram. Nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora. Aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então você vê aqui dois lados. Um lado que está do lado dos perversos, que a gente leu lá no Provérbios, né, os que abandonam a lei, e o lado dos que guardam a lei, que estão contendendo, né, estão lutando ali contra esse grupo que não guarda. Em Apocalipse nós vemos que terça parte dos anjos foram expulsos do céu. Então teve dois lados aí se confrontando, né? Então aqui, os anjos, né, a ilustração dos anjos saindo do céu. Uma pergunta interessante. E a pergunta, se a primeira guerra no céu começou pela lei de Deus, por qual motivo vocês acham que essa guerra irá terminar? Pela lei de Deus, por causa da lei de Deus. Então, primeira parte, guerra no céu, ok? Vamos para a segunda parte aqui do nosso mapa. Depois da guerra no céu, a guerra veio para onde? Para a terra, que é onde tem o quê? A queda do homem. Mas a gente tem uma pergunta interessante, né? Por que Deus não jogou Lúcifer e destruiu imediatamente ele e seus anjos? Algumas pessoas fazem essa pergunta, né? Porque se ele fizesse isso, automaticamente não teria todos os problemas que nós temos hoje, né? Mas aí Deus estaria indo contra as próprias ordenanças dele. Porque olha o que está escrito lá em Deuteronômio 19, 16 e 17. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízes que houver naqueles dias. Então, quando tiver dois lados, tem que ter um terceiro participante para poder julgar. Para ser justo. Certo? E assim que acontece, inclusive, nos tribunais hoje, né? Quando tem duas partes brigando, tem o quê? Tem um júri ali que não participou do crime, do que está sendo julgado ali, para poder fazer um julgamento. Mas uma pergunta, né? Quando fala que diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias, irá ocorrer o julgamento. Mas quem é esses sacerdotes e juízes? Quem são eles, né? Nós vamos agora desvendar aqui. Vamos olhar em Ezequiel 28, 17. Que diz, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, né? Falando de Lúcifer. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Então, quem são esses reis para que olhem, para que julguem a luz? Tem esse terceiro participante, né? Então, nós vamos lá em Apocalipse, no capítulo 1, versos 5 e 6, para poder entender esse texto. Exatamente. Vamos lá. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ele, agora e para todo sempre. Amém. Então, quem que é o júri de Deus? Somos nós. Nós vamos julgar os anjos e Deus, que pretencioso, né? Então, a Bíblia responde. Vamos lá, 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se você parar para pensar, se você fosse Lúcifer, você saberia que fosse julgado pelos sacerdotes, nós, o que você poderia fazer? Tentaria subornar um júri. Exato. Mas quais são os critérios para você se tornar um júri?
Primeiro critério, você não ter tido conhecimento do crime em primeira mão. A humanidade existia quando houve a guerra no céu? Então não. Ok, então esse requisito está cumprido. O júri tem que ser um cidadão que vive o quê? Debaixo da lei, que cumpre a lei. Porque se eu não cumpro a lei, é muito fácil eu... Exatamente. O júri tem que discernir o bem do mal e o júri não pode se deixar influenciar pela opinião pública. Ele tem que tirar as decisões dele de acordo com o que ele está ouvindo de ambas as partes. E aí, quando Lúcifer vem para a Terra, o que ele tenta fazer? Subornar o júri. Olha lá. Vamos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4 a 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comeres, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só, ele colocando, né, algo que ele queria ali, né, ser como Altíssimo, agora ele está falando, vocês também serão como Deus. A mesma estratégia que ele usou no céu, usou aqui na terra para a humanidade. Só que aí acontece uma coisa. Para você ser júri, você tem que ser o quê? Cumpridor da lei. Adão e Eva, eles perdem a condição de cumpridores da lei. Então, eles não podem mais ser júri, né? E aí, o que acontece? Jesus, ele aparece no jardim e revela para eles o quê? O plano da salvação para restaurar a humanidade. E aí, o plano da salvação é para restaurar o quê? A todos nós, para que sejamos cidadãos no reino dos céus. E como é que Deus vai restaurar a humanidade? E aí que Deus nos dá um mapa. Que é o tema de hoje. Olha lá. Deus escolheu Israel como seu povo para restaurar a humanidade e lhe dar um presente, que é o santuário, que nós costumamos chamar de GPS de Deus, que é o grande plano de salvação. Antes de começar, queria só lembrar com vocês, qual que é o nome? Não está mais funcionando, acho que é a Lisa. Funciona. Esse móvel aqui, ó, essa parte aqui é o pátio, esse aqui é o lugar santo e esse aqui é o lugar santíssimo, né? Então, o primeiro móvel é o quê? O altar de sacrifícios. O segundo é o quê? A bacia, né? A pia. Exato. O terceiro é mesa dos pães, o altar de incensos e... tem um aqui. E aqui, no último, número 6, é a Arca da Aliança. Onde estão os querubins e o Shekinah, que é a presença de Deus. Isso. Então, vamos lá entender um pouco mais sobre o santuário, né? Êxodo 25:8 diz: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Em João 14:6 fala, Jesus diz que ele é o quê? Ele é o caminho. Em Salmos 77:3 fala, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então, para mim chegar a Jesus, eu tenho que entender o santuário, que é algo que alguns adventistas, embora sejam uma raiz da nossa fé, não entendem. Então, a gente vai tentar deixar uma forma muito simples para vocês poderem entender. Exato. Então, voltando àquele mapa que a gente mostrou do santuário, a gente vai começar a entender algumas coisas. Então, o altar de sacrifícios, que foi falado aqui, ele é representado pelo quê? Pela morte de Cristo. A pia, ela representa o batismo. A mesa dos pães é a palavra de Deus. O altar de incenso, que é esse aqui, representa a oração. O candelabro, o povo de Deus, né? Vós sois a luz do mundo. E a arca do concerto, a arca da aliança, os 10 mandamentos. E a gente vai entender isso passo a passo. Mas a gente falou que o santuário é um mapa. E este mapa, ele está representado em várias histórias de toda a Bíblia, né? Então, olha só que interessante. Se a gente for falar sobre a pessoa de Cristo, ele é o quê? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, representado aqui pelo altar de sacrifícios. Cristo é o quê? A água da vida, representa na pia. Cristo é o quê? O pão da vida, que ele fala lá. Ele também é o nosso intercessor
ele é a luz do mundo e ele é a lei personificada. Está tudo lá em Mateus. Amém. Você pode ver, tem uns textos ali também. E é interessante que esse mapa, esse esquema, foi o que Deus deixou também para o povo de Israel, para essa escravidão do Egito. Vamos acompanhar isso agora. Lá em Êxodo, você vai acompanhando aqui. Primeiro em Êxodo 12, nós tivemos a Páscoa, né? Que ela simboliza que teve aquela morte do sacrifício, né? E passaram o sangue no batente para que hoje não destruísse eles. Logo após... Em Êxodo 14. Exatamente, teve um mar vermelho que eles atravessaram do Egito, que representa a pia. A água, né? Exatamente. Depois em Êxodo 16, o que acontece lá? Tem a história de que Deus alimentou o povo com o quê? Com maná, né? Em Êxodo 19, a gente vê um momento que o povo está em preparação e oração para receber alguma coisa. Em Êxodo 19 também, a gente vê que o povo, ele é condicionado, né? Falado que ele é uma nação real. E eleita. E aí, quando... Todo esse preparo foi para chegar em... Êxodo 20, que é onde Deus entrega a lei dos 10 mandamentos. Exatamente. É interessante também, quando você começa a pegar esse mapa, você vê ele em várias partes da Bíblia, né? Vamos ver um pouquinho na vida de Cristo, aqui para vocês acompanharem. Cristo nasceu entre os animais, eis o Cordeiro de Deus, uma oferta de sacrifício. Cristo ele foi batizado, que representa a pia. E aí o inimigo ele conhece esse esquema de Deus, né? O santuário de Deus. E o que ele fez? Ele foi atacar exatamente esses pontos. Então a primeira tentação de Cristo foi transformar as pedras em pão, que seria a mesa dos pães. E depois ele falou para Cristo oferecer uma oração presunçosa, seria de se jogar e... altar de incenso. Altar de incenso, né? De oferecer uma oração para poder ser salvo pelos anjos, né? Exatamente. E nós tivemos depois uma tentação para se prostrar em toda a glória, que seria... Troca de glória. Troca de glória, que seria exatamente o candelabro. Só que Cristo conseguiu vencer. E aí ele conseguiu, após pregar a lei de Deus, sua misericórdia, que é o que está escrito no Shekinah. E aí tá. Então vocês conseguem perceber que o santuário ele não é simplesmente só o que está lá ali no Levítico, no Deuteronômio, falando ali da construção, mas tem um propósito muito maior do que só os móvelzinhos ali, né? Ele é um mapa mesmo para orientar as nossas vidas. Mas a gente falou ali da mensagem dos 3 anjos, que a gente tem que falar sobre tudo. A gente falou um pouquinho aqui deste mapa, mas tem mais coisas inclusas neste mapa, e entre elas é o quê? Coisa que muitos adventistas têm medo, que são as profecias. E você não precisa ter medo, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho da profecia das 70 semanas, né? Que está lá no texto de Daniel 9:24, né? Que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, Deus ele dá 70 semanas para Israel se preparar para receber o Messias. Então, se você não lembra de nada sobre a profecia de 70 semanas, você tem que lembrar pelo menos o porquê dela, que é o tempo de preparação. Se você vai em Daniel, você vê qual que é os períodos que está acontecendo, né? Primeiro teve ali o reinado da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e na época de Jesus, qual que era o período que estava de poder? O poder romano. Então, o império que estava na época de Jesus era o império de Roma. E ao final dessa profecia das 70 semanas, os judeus, eles rejeitam a Jesus, e eles, quando estão rejeitando a Jesus, eles também estão rejeitando este esquema, este mapa. Eles rejeitaram, né? Então, quando eles rejeitam a Jesus, eles rejeitam primeiro Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles rejeitam Jesus como a água da vida, que é abundante. Eles rejeitam Jesus como o pão da vida,
rejeitam a oração de perdão de Jesus, eles não compreendem a luz de Jesus e eles rejeitaram a lei. Então, tudo isso nessa época foi por água abaixo, né? Exato. E é nesse momento, vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10, que Deus levanta agora um outro povo, que é um Israel espiritual. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, nesse momento, o Evangelho ele expandiu, ele abriu. Não ficou apenas no povo judeu. Então, ele foi expandido e agora a gente vai olhar um pouquinho mais sobre essa expansão do Evangelho. Porque antes era o povo de Israel que era o responsável de levar a mensagem. Aí agora, todos nós somos responsáveis por levar a mensagem. Que é o que o irmão falou na nossa sabatina hoje. Exato. Mas vamos continuar. A gente falou das 70 semanas, mas tem outra profecia também, que é a profecia dos 1290 anos. Só para entender, aquela trevas. profecia das 1.300 tardes e manhãs é exatamente essas semanas e as 1.370 dias. Por quê? Ela é um corte, né? A gente está fazendo um corte dela aqui para compreender melhor. Uma está dentro da outra, Isso. certo? Então, vamos lá. Em Daniel 7, verso 8, diz assim: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então, esse chifre pequeno era a igreja que representava a igreja ali na Idade das Trevas. Então, o que você tem que lembrar dessa profecia, né? Dos 1290 anos? Que é o período dessa profecia que está incluso a Idade das Trevas. E o que é a Idade das Trevas? É essa idade em que as pessoas não tiveram mais liberdade, né? De poder pregar, e tinha um poder ali que era o que dominava tudo. Vamos ler Daniel 7, versos 25 e o 8, verso 11, que diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então a profecia fala que no momento vai chegar que o santuário de Deus seja jogado por terra. Tudo que nós lemos no santuário, a gente vai ver o que essa igreja na Idade das Trevas fez. Exato. Então, neste momento da Idade das Trevas, é o que aconteceu aqui em Daniel. Foi destruído os santos do Altíssimo, foi proferido palavras contra o Altíssimo, mudados os tempos e a lei. Foi isso que aconteceu nesse período de Idade das Trevas. E o santuário foi lançado por terra, porque olha só o que aconteceu. O altar de sacrifícios, nessa época, né, o que foi acontecendo, né, em todo esse período, foi que ele foi substituído, o sacrifício de Cristo, por quê? Por indulgências e penitências. Então você não precisa mais o sacrifício do Cordeiro, né, do sacrifício de Cristo. Agora você precisa o quê? Pagar penitências para obter, né, o perdão e tudo mais. O batismo, que é um batismo que a Bíblia ensina que é por imersão, foi substituído ou acrescentado, enfim, foi substituído ali por batismo de aspersão e batismo de bebês. E a Bíblia fala que o batismo tem que ser consciente, a pessoa tem que saber o que ela vai fazer, né? Então, começou a acontecer isso. A mesa dos pães, o altar de incenso e o candelabro. A mesa dos pães representando a palavra de Deus, ela foi substituída, a palavra de Deus, por tradições. Então, as tradições, elas estavam valendo muito mais do que a própria Bíblia, né? A oração, né, que é representada pelo altar de incensos, foi quando foi começada ali a parte de confessionário e intercessão dos santos. Então, você tem um santo que intercede por você para Deus, e não é Cristo que intercede, né?
E também o confessionário, você se confessa a uma pessoa e não a Cristo, a Deus, né? E também foi onde houve muita perseguição, Que é onde foi que a luz ao povo de Deus. foi apagada, né, nesse momento. E aí também, por último, coloca-se no lugar de Deus e muda a lei de Deus. Então, houve uma mudança na lei de Deus e alguém se colocou no lugar de Deus. E olha, parece um período preocupante, né? Até perdido, porque olha o quanto de coisa foi derrubado por terra, né? E aí nós vamos mostrar uma imagem que não é uma imagem de ataque, mas uma imagem para você ver como há uma contrafação, algo que a Bíblia mostra como é e alguém está se colocando no lugar de Deus de acordo com o que está escrito na Bíblia. Porque se você olhar essa imagem aqui, tem um trono e tem o que do lado do trono? Dois anjos, como querubins, como a gente leu lá em Ezequiel. E o que aconteceu? Como fala de mudar os tempos e a lei, né? O que aconteceu na lei? Houve uma mudança, né? Não tem mais ali, não fará para ti imagem de esculturas. O sábado guarda domingo e o último mandamento foi dividido em 2. Exatamente. Então aí parece que está tudo perdido, né? O que a história nos mostra que aconteceu logo em seguida? Mas tem mais uma parte da profecia, né? Que é a profecia dos 2.300 anos, que é quando tem a restauração da verdade. Então, se você olha aqui, ó, a profecia total é essa daqui. Tá vendo aqui? 70 semanas. Aí aqui a gente vai terminar essa última profecia aqui. E aqui no meio foi quando aconteceu a Idade das Trevas. Mas vamos lá, o que aconteceu então? O que é importante da gente saber nessa profecia de restauração da verdade? Que é o que a gente resume na profecia dos 2.300 anos ou 2.300 tardes e manhãs. Começou o início da Reforma Protestante. Isso. E algumas pessoas acham que começou com Lutero, né? Mas foi muito antes disso. Isso, olha lá, Daniel 8, versos 13 e 14 fala assim: até quando durará a visão? Para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. E o que vai ser purificado? E o santuário será purificado. Se o santuário vai ser purificado, significa que ele está passando por uma restauração, para ele ter o significado que ele foi proposto a ser desde o início, né? O que foi mostrado no monte para Moisés. Então, primeira coisa que a gente vai entender, então, vamos ver essa restauração. Exato. Vamos lá. No século XII, nós temos que um texto que nós tiramos que fala assim, ó: a verdadeira autoridade emana da Bíblia. Enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. E esse foi o John Wycliffe, o Lards. Então, qual dos itens do móvel que ele restaurou ressaltando a Bíblia? Esse é o John Wycliffe, né? Ele era de um povo chamado Lollardos, uma religião, um grupo, né, chamado Lollardos. Então ele está restaurando alguma coisa do santuário, porque ele está falando que a verdadeira autoridade emana da Bíblia. Olha só o que ele está restaurando dentro do santuário. A autoridade da Bíblia é representada pela mesa dos pães. Isso no século XII. Se a gente vai para um outro século, que é o século XV, temos o texto de Romanos 1,17 que fala que o justo viverá pela fé. Que era o que o Lutero defendia. Esse aqui é o Lutero ali, uma ilustração dele pregando as teses. Ele restaurou o quê? O altar de sacrifícios. Por quê? Porque se o justo viverá pela fé, é suficiente o sacrifício de Cristo. Certo? O que mais? A gente vai para João Calvino, que ele liderou os presbiterianos. Fala o seguinte lá em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Que era um texto que ele usou como fundamento. E aí, qual peça do santuário foi restaurada por João Calvino? Qual peça? Pelo texto que a gente está lendo. Se há só um mediador? Exato. O altar de incensos aqui, ó. Então, a intercessão única de Cristo. Então, olha só. A gente tem John Wycliffe trazendo a autoridade da Bíblia, João Calvino, intercessão única de Cristo, Martinho Lutero
defendendo ali que o justo viverá pela fé. Então, a suficiência do sacrifício de Cristo. Outras três peças, né? Vocês estão vendo que, assim, cada pessoa, né, cada povo, ele teve uma verdade presente que eles estavam defendendo naquela época para restaurar algo que faz parte de um todo. Olha só, vamos mais para frente. Roger Williams. Roger Williams e John Smith eram dois irmãos que fundaram a Igreja Batista. E lá em Atos 8:38, deu uma orientação para nós. E mandou para o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou, que nós sabemos que foi por imersão. E qual peça que foi instalada no santuário com os batistas? A pia. Né? Que é o batismo consciente, né? E o batismo por imersão. E tem mais. John Wesley, que é dos metodistas, né? Tem o texto lá de Marcos 16:15 que fala: e dizes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ele estava trazendo a verdade presente ali, falando: olha, a gente precisa o quê? Ser luz no mundo. A gente precisa pregar o evangelho, que é um trabalho missionário. Foi quando começou a ter vários missionários aí pelo mundo, né? Através do que nasceu no coração dele, Deus colocou. E aí falta o quê? A gente já restaurou todas essas peças, curou várias pessoas representadas por várias denominações, mas falta uma peça ali para ser restaurada, né? Que é a Arca da Aliança. E aí, meus queridos, é quando surge mais alguma coisa. Os eleitos. E temos a profecia de 22 de outubro de 1844. Que é quando finda a profecia dos intransitantes. Olha só, terminou em 1844, e foi onde surgiu o movimento adventista, restaurando os 10 mandamentos. E é interessante que nós temos uma certidão de nascimento profetizada. Não foi algo que nós criamos, mas que Deus criou. O coração de Deus. E a gente faz uma pergunta para vocês. E agora? O que a gente faz após saber essas verdades? Porque aqui a gente já então trouxe para vocês como resumir tudo que envolve a mensagem dos 3 anjos em menos de uma hora, né? Através do santuário. E através do santuário. E olha só, o que fazer com essas verdades? Quando você se torna um cristão, a primeira coisa que você faz é porque você aceita o sacrifício de Cristo. E algumas pessoas falam, eu aceito Cristo, mas quero ver minha vida. Exato. Quero continuar como eu estou. Será que para por aí a jornada cristã? Não, porque o seu próximo passo é o quê? Depois você aceita o sacrifício de Cristo. É o batismo, certo? Sim, e aí tá tudo certo, agora eu estou batizado, estou salvo. Já acabou. Não vou fazer mais nada. Não, porque aí é quando começa, então, a gente sai do pátio, vai para um lugar santo e começa a nossa comunhão com Deus, a nossa vida cristã. Que é o tripé do cristão. Que é o tripé do cristão. E a nossa vida cristã está envolta no quê? No estudo da Bíblia, na oração e no testemunhar. Compartilhar essa fé, ser luz para o mundo. E todos esses 3 itens nos levam ao último item, que é prestar obediência a Deus. Certo? E aí tem um pregador chamado Doug Batchelor, que ele é bem famoso fora, que ele é criador da Amazing Facts. Que em uma das pregações dele, ele falou assim, ó: esta é uma maneira que nós sobreviveremos nos 3 últimos dias, né? E as 3 coisas que ele vai falar é o quê? A Bíblia, a oração e o testemunhar, o compartilhar. Que é a mesma coisa que tinha no lugar santo, né? Que tem no lugar santo a mesa dos pães, o altar com incenso e o candelabro. Então, esses itens são o quê? São as chaves para você entrar no lugar santíssimo. Então, o orar, o altar de incenso, estudar a palavra de Deus, a mesa dos pães, e o compartilhar através da sua vida, né, que é o testemunhar, representado pelo candelabro. E ele faz uma analogia disso como a lei da vida. A gente não precisa respirar, a gente não precisa comer e fazer exercício. Então, você precisa estudar a Bíblia, você precisa orar e você precisa compartilhar. E esses 3 itens, né, se você deixa de fazer um deles, você acaba tendo uma consequência disso.
E ele fala, me mostre um cristão que hoje não está na igreja, que eu te mostro alguém que negligenciou ou está negligenciando algum desses 3 itens. Porque a partir do momento que você aceita Cristo, eu aceito Cristo como meu Salvador, eu me batizo, não termina minha vida cristã aqui. Eu preciso agora ter um relacionamento com Deus. E aí, na verdade, que começa de fato a sua vida com Cristo. Então, se hoje você sente que sua fé está sendo minada, ou você está enfraquecendo, se você não tem mais vontade de ver as coisas, ou conhece pessoas que estão se afastando, muito provavelmente ela ou não está mais orando, ou ela não está lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, ou ela não está compartilhando, ou os 3 juntos. Algumas pessoas podem pensar, nossa, mas eu não tenho dom para compartilhar a minha fé. Na verdade, quando a gente fala compartilhar, é você viver uma vida cristã. A sua vida é um testemunho. E lá no canal nós trazemos várias histórias de testemunhos de pessoas que passaram pelo fogo e hoje são uma luz no mundo. Então Deus ele tem várias formas de resgatar nós, né? Dependendo do seu estilo de vida. Deus é um estrategista, ele vai te alcançar. Só que aí o poder de escolha é 100% nosso. Isso Deus não interfere. Exato. E para terminar, a gente quer te lembrar o que está escrito lá em Apocalipse. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé, e têm a fé em Jesus. Então, que eu espero, né, que você tenha compreendido agora de uma maneira geral o que é todo esse grande conflito e o que é toda essa batalha e o que é que eu e você temos que estar preparados a compartilhar para outras pessoas. Se vierem perguntar para você, por que você acredita no que você acredita? Por que você é adventista? Por que você guarda o sábado? Por que isso? Por que aquilo? Você tem essas respostas na palavra de Deus. Exato. E aqui foi um geral para você entender como tudo se conecta e como tudo está esclarecido também através desse mapa, que às vezes a gente negligencia, né? Fala, nossa, é tão difícil estudar o santuário, é tão difícil ficar vendo aquelas regrinhas todas, mas não foi só umas regrinhas todas, tudo tem um propósito e é algo relacionado ao que tem no céu. Se Lúcifer foi uma pessoa que estava ali ao lado do trono de Deus, reverenciando a Deus, porque pelo a Arca da Aliança a gente não vê lá, eram 2 querubins, o Lúcifer era um deles. E o Shekinah, que é representado no altar na Arca da Aliança, o Shekinah é representado pela presença de Deus. Então Lúcifer é uma pessoa que estava muito próximo de Deus. Inclusive a irmã White, ela fala que Lúcifer, ele era admirável porque o brilho dele era superior aos demais anjos. Assim como Moisés, quando foi ao monte, ele colocaram até um véu no seu rosto, porque ficou tanta luz. Então Lúcifer ele tinha essa luz do trono de Deus. Então, muito próximo. Então, o que Deus, pela sua misericórdia, nos confiou neste momento é toda a luz, de forma mastigada. Porque nós temos hoje, através de profecia, tudo. Como criar nossos filhos, como namorar, como casar, como fazer uma casa, como viver no campo, como se alimentar. Deus ele desmiuçou toda a verdade para esse tempo, para essa geração. Então, não tem mais luz após essa, né? Essa é a luz que Deus confiou. Só que a gente não pode usar mais aquela frase que fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Porque é por negligência, infelizmente. Por deixar de colocar Deus como prioridade. E é isso. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade e privilégio que temos aqui, Pai, de ver o Teu poder sendo manifestado, Senhor. Não somos nada, mas Tu usa os mais humildes, Pai, para passar a Tua palavra. Que o Senhor possa estar se manifestando nessa igreja, que essa semana aqui, que logo mais vai se iniciar, que os santos anjos possam estar acompanhando, Pai, derramando Tua paz, proteção e sabedoria em cada um deles, Pai. Que o Senhor venha dar oportunidades de pregar o Evangelho para essas pessoas. De alguma forma ou de outra, o Senhor dê criatividade, Pai, estratégias. Não deixemos de nos atrapalhar, mas possamos prevalecer junto com a armadura que o Senhor nos confiou. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
cantaremos juntos agora nosso hino final, número 498, Lindo País. Oremos. Querido Deus que habita nas alturas do céu, muito obrigada, Senhor, por ter nos trazido aqui à tua casa nesta manhã de sábado. Muito obrigada por os momentos que passamos aqui, pelas coisas que aprendemos também, pela oportunidade de estarmos reunidos juntos, louvando e engrandecendo o teu nome. Queremos entregar nossas vidas em suas mãos, pedir pela sua proteção agora que vamos voltar aos nossos lares, pedir que nos conduza no restante desse sábado e que tudo seja sempre para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de cantarmos o hino final, o Ida e eu vamos estar recepcionando vocês na porta, mas a gente vai deixar com vocês um presente, que é um livreto chamado Cuidado com o Silêncio, que é da autora Stephanie Griffin. A Stephanie Griffin, ela mora nos Estados Unidos, e a gente tem um testemunho dela lá no canal, onde ela fala sobre o cuidado que a gente tem que ter com as orações centrantes, esse negócio de você esvaziar a sua mente para poder conectar com Deus. É esse tipo de silêncio que você tem que ter cuidado, porque você pode estar caindo numa armadilha. E esse é um livreto onde ela resume um pouquinho sobre o livro que ela tem em inglês a respeito desse assunto. E você pode assistir o testemunho dela completo lá no canal e entender mais do perigo que tem por trás disso e que muitos cristãos estão se envolvendo.